Estados adiam a decisão sobre o aumento de ICMS nas encomendas internacionais. Vocês ficaram sabendo disso? Nessa última quinta-feira, dia 11 de abril, os estados iam se reunir com o Conselho da Fazenda para discutir um aumento sobre o imposto de importação, o ICMS, que ia subir de 17% para 25%, sobre as encomendas internacionais. Na prática, as encomendas abaixo de $50 acabam sendo aumentadas, cerca de 20%. Tem uma matemática tributária que muda isso. Então, um aumento de 25% sobre as compras de $50 para baixo ia dar um aumento aí de mais ou menos 33% no valor dos produtos abaixo de $50. Produtos esses que atualmente são isentos de taxa federal, mas tem o ICMS. Chega a ser bizarro o quanto os governantes atuais são ágeis para inserir impostos para o brasileiro pagar. Mas como eles são lentos para resolver problemas de educação no país, saúde pública e segurança. Tá muito na cara que essa reunião foi adiada por politicagem. Afinal, há apenas 9 meses foi inserido o programa do Remessa Conforme, que mudou a forma de importar, fazendo com que os produtos abaixo de $50 ficassem com uma taxa reduzida. Mas em compensação também, os produtos com mais de $50 têm uma taxa de 92%. Essas reuniões, essas notícias sobre vamos aumentar o imposto aqui de importação e tudo mais, é para deixar o brasileiro manso e preparado para acabar com os movimentos de revolta contra os aumentos de impostos exagerados que estão havendo. Afinal, você é muito otário se você não tá enxergando isso, cara. Me desculpa falar dessa forma, mas se você não vê que a cada dia é um imposto novo no seu rabo, e se você ainda apoia esse tipo de coisa que tem acontecido agora, meu amigo, você está sendo incapaz de ler uma notícia e entender, porque se você procurar notícias sobre aumento de imposto, só jogar aqui no Google, aumento de impostos, vai aparecer um monte de notícia, cara, olha só o tanto de coisa que aparece aqui. Não fique empolgado achando que não vai rolar aumento de imposto de importação nesse ano, porque foi assim há 9 meses atrás que instituíram o programa do Remessa Conforme. Infelizmente o brasileiro tem memória curta, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, publicou diversas mentiras, deu diversas declarações falsas sobre data do Remessa Conforme, sobre como ia correr, fazendo com que todos os movimentos contra o programa do Remessa Conforme perdesse a força. Afinal, se ele fala que vai instituir uma cobrança de taxa de 92% para produtos importados acima de $50 desde cara e ficasse batendo o pé nisso, o povo teria feito algo contra. Mas primeiro ele falou que seria isso. Depois os impostos não seriam para os consumidores e sim para as empresas. Fala da primeira-dama, fala também do ministro da Fazenda. Agora nós estamos aqui pagando o imposto que deveria ser só para as empresas, Olha só, um produto de R$417, que supera os $50 na prática. Quando eu vou comprar, vai para R$761, isso aplicando cupom de desconto e tudo mais. Só de impostos foram R$366 no produto. Eu já noto que eu tô falando que esse aumento do imposto de ICMS nas encomendas abaixo de $50, eles vão tentar passar antes do que você está esperando. A intenção, tanto do governo estadual quanto do governo federal, é que você não importe produtos, compre produtos aqui dentro do Brasil. E infelizmente, por mais que a gente tenha perco uma batalha muito grande, a gente não pode deixar de ir contra isso, porque a situação vai só piorando. E não estou falando só de importação, estou falando de várias áreas do país. Não podemos esquecer também que no ano passado, o vice-presidente do país, Geraldo Alckmin, disse que o governo deve discutir o imposto de importação para compras abaixo de $50. Seria um imposto federal que hoje não é cobrado. E chegou até a declarar que isso seria meio que algo para calibrar as diferenças entre o comércio internacional e o comércio local, e que acreditava que talvez a taxa seria em torno de 20% para produtos abaixo de $50. Então, por exemplo, numa situação em que passasse esse imposto de 25% de ICMS mais 20% de taxa federal, considerando a matemática tributária que sempre cobra para cima, fácil a gente estaria pagando de 50% a 60% do valor nos produtos abaixo de $50. E ainda assim, o comércio local não estaria protegido, ainda assim, o varejo brasileiro não estaria funcionando em todo vapor, não estaria prosperando. Isso porque, se eu compro um controle remoto desse daqui a R$30 da China, ele é vendido aqui no Brasil a R$150, se ele passar a custar R$100 do chinês, o
pessoal vai vender a R$300 aqui no Brasil. Isso é meio óbvio. Afinal, a galera tá comprando de lá para revender aqui dentro. E o que me deixa mais indignado sobre essa questão é que esse aumento de impostos, ao invés de ajudar o povo, acaba prejudicando principalmente ele mesmo. Por exemplo, se eu digo que eu vou proteger os varejistas locais e aumento o imposto de todas as importações, naturalmente o poder aquisitivo de toda uma população brasileira foi reduzida. Afinal, se você podia pagar R$30 nesse controle e agora ele está custando 100, seu dinheiro está valendo menos. Ah, mas se eu proteger o comércio local, vou gerar empregos aqui no país. Você, com as suas importações, está destruindo as pessoas brasileiras empregadas. As empresas têm que vir aqui para o Brasil e contratar pessoas. Por mais que, às vezes, proteger o comércio local de certa forma, dando vantagens para as empresas que estão dentro do país, possa gerar um número maior de pessoas empregadas aqui dentro, isso ainda assim não ajuda toda a população. Afinal, muitas dessas pessoas não vão usufruir dessa empregabilidade. Mas, infelizmente, as contas mais caras vão vir para todo mundo. E quando se fala de emprego no país, a gente muitas das vezes pensa naquele emprego assalariado, que a pessoa vai ganhar um salário mínimo ou um pouco mais, assinar carteira, trabalhar 8 horas por dia. Porém, pelo menos na minha bolha, que é o que eu conheço, que é o que eu vivo hoje e o que eu vivi, a importação ela trouxe muito mais do que um emprego. Ela trouxe uma mudança drástica de vida. Afinal, se eu descubro que eu posso pagar 30 conto nesse controle do chinês e as pessoas não gostam de comprar da China, nem todo mundo, e eu posso revender ele a 200, 300 reais aqui no Brasil, eu já achei uma fonte de renda, cara. Pô, vou comprar de lá e vender aqui. Se eu sei que as pessoas precisam comprar lá de fora, mas elas não têm segurança e eu posso comprar os produtos, testar, mostrar, indicar, que é o que eu faço hoje aqui no canal, tá aí meu emprego, ó. Eu ganho dinheiro assim. Claro que eu vou defender a importação, né? Ah, nossa, você é só o seu interesse. Cara, eu tenho um interesse muito grande, porque eu trabalho com isso e eu sei o valor disso, né? Óbvio, né? Assim como os políticos querem aumentar os impostos para encher o bolso também, né? Mas deixa abaixo. E também tem um brasileiro que às vezes não quer montar um negócio, não quer uma mudança de vida, mas quer poder comprar uma parada baratinha, às vezes ganha um salário, 2 salários e o dinheiro não dá, velho. O livre comércio de produtos importados aqui no Brasil, por mais que muitas das vezes não gerem empregos que estão ali em folha, sustenta a vida de muitas pessoas. Infelizmente, o trabalhador informal aqui no Brasil costuma ter uma vida mais digna do que o cara que está empregado ganhando salário mínimo. Porque o informal, apesar de se expor a mais riscos, ele tem uma perspectiva de crescimento muito maior, ele pode ganhar muito mais dinheiro. Claro que ele pode vir a passar uma dificuldade, quebrar, pode acontecer, mas muitas das vezes o cara que começa informalmente monta uma empresa e daqui a pouco tá contratando gente, cara. Então eu acho muito errado essa visão de protecionismo do comércio local, porque o mercado ele já se autorregula. As pessoas elas prosperam e contratam outras pessoas e daí tá tudo bem. E se infelizmente alguns varejistas brasileiros não estão se dando bem, isso faz parte da globalização mesmo. Afinal, você deter o avanço da importação no país é a mesma coisa que você defender o retrocesso. Por exemplo, tinha as pessoas que digitavam lá com a máquina de escrever antigamente. Essas pessoas tinham um emprego, né? Datilografia, não sei como é que fala, ou datilografia. Esse emprego acabou, cara. Afinal, todo mundo hoje tem um computador, né? Muito mais fácil de digitar. É uma área que está entrando em extinção. Poucas pessoas ainda trabalham com isso. Antigamente, o cinema tinha um lanterninha. Existia a profissão, por exemplo, de acendedor de pós de luz, operador de mimeógrafo. A globalização e o avanço tecnológico acabaram com isso. E a forma como o varejo brasileiro atua atualmente também precisa de se reinventar. Afinal, vou citar um exemplo. Entra aqui, ó, no site da Casas Bahia, por exemplo. A maioria dos produtos que são comercializados aqui vieram da China. Os caras estão só revendendo aqui, mano. A Magazine Luiza também, é claro que tem produtos locais, mas também tem muitos produtos lá de fora. A maioria dos grandes marketplaces brasileiros atuam sim. Os caras estão vendendo produto chinês aqui dentro do Brasil. Só que às vezes esses produtos chineses sofrem um rebrand, né? Que eles pegam uma marca chinesa, colocam o nome de uma marca brasileira e vendem aqui muito mais caro. Então esse negócio de aumentar os impostos da China para favorecer o mercado local, basicamente está favorecendo esses caras aqui, velho. Esses caras aqui, donos de marketplaces gigantes, vendem produtos chineses a preços muito mais altos, só que aqui dentro do Brasil. Eles vão gerar alguns empregos? Vão, mas não vão gerar empregos o suficiente para cobrir o quanto o brasileiro perde poder aquisitivo se ele não pode comprar por conta própria, em pequena quantidade, produtos chineses. O povo precisa fazer alguma coisa, cara. A situação não pode mais continuar assim. Tá na hora da gente se revoltar. Com isso, não tô defendendo quebradeira, né? Não tô defendendo coisa louca, não. Mas a gente tem que começar a protestar de um jeito que deixe os governantes sem opções. No mais, eu vou ficando por aqui. Um abraço
Até mais, meus amigos.